Olá a todos, sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Hoje iremos falar sobre a importância da translocação dos herbicidas para o seu correto funcionamento. E neste encontro, nós veremos principalmente as diferentes formas de translocação dentro da planta, os fatores que afetam essa translocação quando ela é pelo fluema e também quando ela é pelo xilema, e ainda que tipo de sintoma é oriundo quando o herbicida ele é móvel, e ainda quando ele é móvel pelo xilema ou quando ele é móvel pelo floema, é possível diferenciar isso, né? E ainda quando ele não é móvel. E por fim, nós vamos ver duas características físico-químicas dos herbicidas, que é o pK e o KOW, e como que isso influencia na translocação. Com relação aos tipos de translocação, existem várias formas, tá? Mas pensando em herbicidas pós-emergentes, nós temos aquela situação dos herbicidas de contato na folha, onde não ocorre translocação, como já visto no tema de absorção, né? No encontro de absorção foi verificado que os herbicidas de contato eles possuem absorção, mas não possuem translocação. Então existem alguns exemplos como paraquat, diquat, lactofen, carfentrazona, saflofenacil. Então são aqueles herbicidas que possuem ação de contato. Aí nós temos basicamente os herbicidas que são móveis pelo floema, né, como o glifosato e o cetoxidin. Então, quando aspergidos sobre a folha, eles entram no floema e, nesse sentido, eles vão sempre para as partes da planta onde os fotoassimilados se destinam, que são basicamente a parte dos meristemas, na parte superior, e na parte inferior, nas pontas de raízes. Então, basicamente, esta folha que faz fotossíntese, ela consome também produtos fotoassimilados, mas não ocorre uma translocação, porque basicamente é ali aonde é feito esse processo já é consumido. E o excedente ele vai principalmente para os drenos, né, que são partes da planta que não fazem fotossíntese e precisam desses compostos energéticos. Então, as raízes, né, os frutos e os meristemas. Obviamente que, como dito já anteriormente, na parte da absorção, o glifosato em si pode ser que seja verificado em outros materiais que ele também seria móvel pelo xilema. Entretanto, na prática isso não acontece uma vez que esse produto está no solo, ele fica fortemente aderido aos coloides, então seria impossível ele ficar na solução e ser absorvido pelo xilema. Entretanto, se você, por algum motivo, né, colocar glifosato num sistema hidropônico, né, na caixa d'água do sistema hidropônico, essas plantas vão morrer, uma vez que aí sim ele vai estar na solução hidropônica e vai ser absorvido pelas raízes da cultura que está sendo cultivada nesse sistema. Entretanto, na prática isso não acontece. A mesma coisa com o cetoxidin, né, um produto que ele degrada rapidamente quando no solo e aí não tem o tempo para que ele seja absorvido pelo xilema. Tá? Então, na prática, esses produtos são móveis simplesmente pelo floema. Tá? Ao contrário disso, nós temos alguns produtos que são móveis pelo xilema, né? Então aqui nós temos alguns exemplos da atrazina, do clomazone, do xaflutole, sulfentrazone e flumioxazin. Então são basicamente, quando é pelo xilema, são produtos que estão no solo. Então basicamente ele entra pelos pelos radiculares, vai via xilema e o principal destino, né, da solução que é absorvida pelas raízes são as folhas velhas. Né? Por quê? Porque as folhas velhas elas transpiram, elas estão ali utilizando essa água, então basicamente a demanda de água de uma folha grande vai ser muito maior do que uma folha pequena. Então isso é importante para saber que quando eu vejo sintomas de um herbicida somente em folhas velhas, um indicativo de que aquele produto pode ter sido absorvido pelo xilema. Ainda aqui nesse caso em específico, nós temos a atrazina, que ela também tem um efeito pós-emergente.
Né? E nesse caso, ela continua sendo móvel somente pelo xilema e na folha, né, vamos supor que uma gota de atrazina pega aqui, ela vai ser absorvida pelo xilema e ela se desloca do ponto de absorção para frente, porque o xilema ele não é bidirecional, ele só vai para frente e nunca volta. Então sempre vai ter o sintoma do local da gota para frente, mas isso nós vamos detalhar um pouquinho mais. Tá? Ainda pensando em produtos de solo, nós temos a trifuralina que ela tem um alto caudal, então ela só é absorvida pelos pelos radiculares e ela não é translocada. Então temos também esses produtos de contato pela raiz. E por fim, nós temos aqueles herbicidas, né, como o 2,4-D, dicamba, triclopir, imazetapir, clorimuron, que são herbicidas que têm a capacidade de ser absorvido tanto pelo floema, absorvido não, translocado tanto pelo floema quanto pelo xilema. Então, o que, que acontece? Qual que é a diferença desses produtos aqui em relação a esses aqui? Esses aqui, quando no solo, estão disponíveis para absorção. Essa é a grande diferença. Eles não degradam tão rápido quanto os outros ou não ficam presos aos colóides. Então, essa aqui é a situação, né, desses produtos. Quando no solo, eles podem sim ser absorvidos via o xilema. Correto? Então, basicamente, eu tenho produtos de contato, produtos móveis pelo simplasto, que é o floema, produtos móveis pelo apoplasto, que é o xilema, e temos esses produtos aqui que são móveis tanto pelo apoplasto como pelo simplasto e se chama então produtos móveis via apossimplasto, que une essas duas situações. Agora nós vamos ver cada uma dessas tipos de translocação, enfim, também vamos ver aqui a questão dos herbicidas de contato, né, para dizer que eles não são móveis, eles são imóveis. O que acontece muitas vezes é que ele tem uma pequena mobilidade célula a célula, mas ele não tem translocação. E nós vimos o porquê disso, né? Porque nessas primeiras células que ele chega, ele já mata essas células e acaba sendo ficando ali aprisionado. Então, por isso são produtos de contato e é por isso que é muito importante o espalhamento. Né? Então, o espalhamento ele requer espalhantes adesivos, não óleos, né? Nós vimos no nosso tema de adjuvantes, né? E também nós falamos um pouco sobre isso em absorção. Então, são produtos que requerem um volume de cauda elevado para aumentar o molhamento da planta e ter um efeito mais letal. Lembrando, né, aqui daquela forma que foi vista na aula de absorção. Então, basicamente, os produtos de contato, eles atravessam a membrana, né, a camada serosa, e já aqui nos primeiros pontos, nas primeiras células, eles já fazem um efeito, um efeito rápido, um efeito de contato, e nesse sentido não se permite uma mobilidade célula a célula e muito menos a questão de translocação. Diferentemente, quando eu faço a aplicação do paraquat à noite, nós já explicamos o porquê disso, né? Porque o fotossistema não está ativo, não tem fluxo de elétrons, então ele consegue uma mobilidade maior célula a célula e no outro dia ele tem um efeito mais pronunciado e mais letal sobre a planta daninha. Ou ainda fazer a associação, né, de paraquat mais diuron, onde que o diuron aqui faz o efeito da noite, uma vez que o diuron afeta o fotossistema 2, e lembrando que, né, o que vocês aprenderam lá em fisiologia, que o fluxo de elétrons ele vai do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Como o fotossistema 2 aqui ele está inibido, está diminuindo esse fluxo de elétrons, dá tempo do paraquat ter uma mobilidade um pouquinho maior. Claro que não chega a ser efeito na noite, mas tem um efeito bem interessante desses dois aí, certo? Bom, então nós entendermos, né, por que de contato, produtos de contato não translocam, e agora nós vamos perceber, vamos ver, né, verificar quais que são os fatores que afetam a translocação pelo floema. Então, esses são pontos importantes. Então, são aqueles herbicidas que, quando aplicado na pós-emergência, se depositam sobre a folha, são absorvidos e são translocados pelo floema. Então, eles vão se acumular nas partes em desenvolvimento, eles vão se acumular nos drenos. Então, quais que são os fatores que vão
afetar essa translocação, essa velocidade ou essa capacidade de translocação pelo floema. Lembrando que aqueles herbicidas que chegam no floema, eles chegam por suas características físico-químicas ou ainda em função de como ele age na planta. Tá? Mas esses são esses tipos de herbicida. O que vai fazer com que a velocidade dessa translocação seja mais ou menos efetiva, correto? Bom, a primeira questão é a idade do órgão em si. Esse é um fator que faz com que essa velocidade seja maior ou menor. Então, quanto mais novo esse órgão for, quanto mais dependente ele for, tá, mais ele vai receber esses produtos via floema e, consequentemente, mais uma maior dosagem do herbicida, correto? A outra questão, de certa forma, é a idade da planta como um todo, né? Planta jovem tende a ser mais rápido, porque tem um crescimento mais elevado, né? Muitas vezes, ou também se está formando estruturas reprodutivas, ou de armazenamento, tudo isso vai variar bastante. Então, um exemplo que a translocação pelo floema ela fica limitada é basicamente quando uma planta ela tem uma estrutura de reserva embaixo do solo e ela está rebrotando. Então, o sentido é da estrutura de reserva para cima. Então, nesse sentido, o efeito do herbicida ele fica mais limitado. E aí, ao contrário disso, quando a planta está um pouco mais desenvolvida, que ela começa a retornar recursos para essas estruturas de reserva, aí o herbicida ele desce e tem essa capacidade de ser mais letal, atingindo inclusive essas estruturas. Tá? Isso é um exemplo. Além disso, obviamente, uma planta jovem, né? Além dela ter uma maior facilidade de absorção, ela também tem a questão de ter um tamanho menor, e nesse sentido a translocação sempre vai ser mais fácil. Por isso, esse é um dos motivos que é mais fácil controlar uma plântula em desenvolvimento, porque a camada serosa é menor, o tamanho da planta é menor, a dose letal necessária vai ser menor, e ela não tem um aparato enzimático para tentar detoxificar esse herbicida. São alguns exemplos, algumas situações. Outro ponto é o estado hídrico, né? Uma vez que o estado hídrico, sendo severo, a planta em estresse hídrico, ela tende a parar a fotossíntese e tudo que diminui a fotossíntese ou para a fotossíntese diminui, obviamente, a translocação pelo floema, correto? Outro ponto é a dormência. Uma vez que a planta está em dormência, ela não está fazendo fotossíntese, então a translocação pelo floema ela fica parada, né? Além disso, a intensidade luminosa é um ponto importante, né? Sempre pensando na fotossíntese, além como a temperatura. Né? Porque se a temperatura está elevada, além de eu ter uma maior absorção, assim como a intensidade luminosa é importante para a absorção, né? Mas a temperatura em si, lembrando que a cada 10, o aumento de 10 graus Celsius aumenta duas vezes o metabolismo, e o metabolismo ativo significa a planta desempenhando todos os seus processos, inclusive a fotossíntese, né, na sua plena capacidade. Claro que existe um limite, né? Temperaturas muito altas podem entrar no processo de fotorrespiração, enfim, e isso afetar, de certa forma, a translocação pelo floema. Além disso, a dose, porque quanto maior a dose, maior a absorção, quanto maior a absorção, maior a translocação. Mas vejam que esses itens 7 e 8, que são os adjuvantes, eles já ficam, né, numa prioridade menor dessa lista de fatores, porque o impacto é menor, mas são pontos que de fato são muito importantes. Tá? E por fim, os adjuvantes, né? O adjuvante ele tem um papel muito maior na absorção do que na translocação. Entretanto, se eu tenho adjuvantes que aumentam a absorção, eu também, consequentemente, vai afetar, aumentar a translocação. Então, eles não deixam de ser importantes, certo? E aqui nós temos o comportamento desses herbicidas quando aplicados na parte aérea. Né? Então, aqui é um herbicida, né? Que foi colocado uma gota aqui, espotado uma gota, né? Numa única folha, totalmente expandida essa folha, certo? E é um herbicida que ele é móvel pelo simplasto, ou seja, ele é móvel pelo floema.
Então, aqui no tempo zero, ele foi depositado nessa gota. E como é que está a sua situação 72 horas depois? Aonde que ele vai estar? Bom, ele é móvel pelo floema, então ele vai seguir esse caminho aqui, né? Principalmente saindo da fonte, que é uma folha expandida que faz fotossíntese, e vai principalmente para outros pontos que não fazem fotossíntese, que são os drenos. Então acumula aqui na folha e também nas raízes. É por isso, por exemplo, que herbicidas para dessecação de cultura, como eu vou dessecar o trigo para colher, são produtos de contato, porque são produtos sistêmicos. O que pode acontecer? Essa planta ainda não, essas sementes ainda estão, esses grãos estão em desenvolvimento, estão recebendo fotoassimilados pelo floema, e aí esse herbicida ele pode acabar acumulando no dreno, que seria a produção da semente do grão. Além disso, uma folha em desenvolvimento, ela não faz fotossíntese, então ela requer energia de outras partes da planta, de folhas totalmente desenvolvidas. Então, por isso que eu sempre vou ver o sintoma principalmente em folhas novas, quando é um herbicida móvel pelo floema. E aqui nós temos duas imagens, tá? São duas culturas não RX, aqui uma soja RR e um milho, desculpa, uma soja não RR e um milho não RR, ou seja, eles não sobrevivem à aplicação de glifosato, e nós estamos vendo aqui os sintomas desses herbicidas, principalmente nas folhas novas. Então, esses são pontos importantes. Por quê? Ele foi aplicado aqui em toda a planta, foi chegou, né, foi absorvido, chegou no floema, translocou para as partes em desenvolvimento, tanto na raiz quanto nas folhas, na parte aérea. Aqui, na questão de uma planta de folha larga, sensível ao herbicida, e aqui uma planta de folha estreita. Lembrando, né, que na questão da folha estreita, os meristemas estão dentro do caule, né, e as folhas novas vão se desenvolvendo por aqui. Por isso que eu verifico os sintomas principalmente aqui. Bom, com relação aos herbicidas móveis pelo xilema, né, pelo apoplasto, né, nós temos alguns fatores que restringem a sua translocação. E aí, como ele basicamente é a solução da água e o que está dissolvido nela, né, então a solução do solo, que é absorvido pelas raízes e translocado até a planta, então basicamente o principal componente do que passa pelo xilema é a água. Então qualquer coisa que envolva o déficit hídrico vai ter um fator muito elevado, vai ter uma restrição muito severa na translocação via xilema. Né? Além disso, outras questões aí com relação à alta umidade relativa do ar. Lembrando que lá em absorção nós explicamos, né, que é um caminho que a água segue. Então ela sai da solução do solo sendo absorvida, ela sai da matriz do solo nessa solução, ela sai da matriz do solo sendo absorvida pelas raízes, ela transloca dentro da planta, na planta ela evapora e essa planta ela perde água em forma de vapor para a atmosfera, correto? E isso é importante. Esse processo de transpiração é importante porque sempre quando a planta está absorvendo água, solução, ela está absorvendo nutrientes. Então, para a planta se desenvolver, é muito importante ela perder água, porque é o caminho que faz com que essa solução do solo, os nutrientes principalmente, entrem para dentro da planta. E se esse ambiente tem uma alta umidade relativa do ar, de 100%, a planta ela não consegue perder vapor de água para esse ambiente, porque esse ambiente está saturado. E aí essa planta ela vai ficar muito túrgida e ela não consegue absorver. Então, aí, se ela não tem absorção de água, não tem translocação. Então, esse é um fator importante. Além disso, tem alta temperatura e alta luminosidade, porque a alta temperatura faz com que a evaporação da água ela seja maior do que a capacidade que ela consegue absorver, então ela acaba murchando, né? E para evitar isso, ela acaba fechando os estômatos, e aí com o fechamento dos estômatos ela também não consegue perder água na forma de vapor, e ela não quer perder essa água em forma de vapor, porque senão ela vai acabar murchando. E aí, nesse caso, também tem
esse processo que restringe a translocação pelo xilema. E principalmente para as plantas C3, né, com relação à alta luminosidade, existe um processo de fotorrespiração que pode ser afetado aí, em função dessa alta luminosidade e também desencadeia todo um processo na planta que ela acaba reduzindo seu metabolismo e outros processos importantes e também acaba afetando a translocação via o xilema. E aí é muito interessante como que é o comportamento desses herbicidas, né, que são móveis pelo xilema. Então, ele é bastante diferente em relação aos herbicidas móveis pelo floema, né, uma vez que principalmente os móveis pelo floema estão aplicados na pós-emergência, né, estão fazendo seu efeito quando depositados sobre as folhas, né, interceptado pelas folhas, e aqui nós estamos vendo o efeito do herbicida móvel pelo apoplasto, tá? Então móvel pelo xilema. Então aqui, no momento que ele está na solução do solo, em que ele é absorvido pelas raízes e aonde que ele vai acumular principalmente? Ele acumula, tá, no sentido que é móvel, onde a solução é móvel no xilema, sempre nas bordas. Então aqui esse produto ele chega aqui pelos vasos condutores, né, e aí acaba acumulando nas bordas. Conforme vai ficando essa concentração do herbicida, esse sintoma ele vem entrando para o limbo foliar, né? Ele vem ficando mais no meio da folha em si. E por que eu tenho acúmulo principalmente, basicamente, na folha velha? Né? Não é só porque ela é próxima do solo, né? Foi o caminho mais rápido que se chegou aqui, mas porque órgãos mais velhos, eles transpiram mais. Então, principalmente essa folha aqui, ela está recebendo mais intensidade luminosa, ela está mais aquecida, ela tem mais estômatos, ela está transpirando mais, então, obviamente, que nesse caso aqui eu também tenho um maior acúmulo. Então, aqui é que eu vou ver o efeito, né, nas folhas velhas é que eu vou ver o principal efeito do herbicida. Enquanto que na outra situação, quando era móvel pelo floema, eu via o efeito nas folhas mais novas. Então, isso são pontos importantes, principalmente você, como engenheiro agrônomo, vai verificar lá problemas de fitotoxicidade, né, principalmente no início do desenvolvimento da cultura, que o produtor vai dizer, foi porque eu apliquei tal herbicida, foi porque eu apliquei tal coisa, foi porque eu usei um pré-emergente, e pelos sintomas você muitas vezes já consegue descartar, não, mas isso aqui é um efeito de um produto móvel no floema, não pode ser do pré-emergente que é absorvido pelo xilema. Tá? E ainda, falando, um exemplo disso aqui seria a atrazina, né? Um herbicida pré-emergente bem conhecida. E aqui nós podemos usar esse mesmo exemplo da atrazina quando ele é aplicado em pós-emergência. Então, basicamente, quando a atrazina é aplicada em pós, nós dizemos que ele tem um efeito de contato. Mas ele é mais do que isso, né? Então, aqui eu tenho a gota de atrazina depositada sobre essa folha e como é que ela fica 72 horas depois? Ela fica de do ponto que ela foi depositada para frente, porque ela também, nesse caso aqui, ela é móvel no xilema e o xilema só tem esse movimento aqui. Então, é esse tipo de sintoma que nós vamos verificar. Tá? Aqui nós temos algumas imagens, né? Então vocês imaginem nesses dois casos aqui, eles seriam herbicidas móveis pelo floema, pelo xilema, herbicidas de contato. O que vocês imaginam nessas duas imagens aqui? Pode ficar bem claro que as folhas velhas estão sentindo a presença do herbicida, tá? Aqui inclusive um efeito menor do que nessas folhas aqui, né? Então isso aqui é a atrazina em fumo e aqui em algodão. Então verifica que é nas folhas velhas e não nas novas como nós vimos anteriormente. E por que nem todo herbicida, né, tem essa capacidade de ser móvel pelo floema ou pelo xilema ou ser um produto de contato? Uma das características que envolve isso são dois fatores físico-químicos da molécula em si. Então, muito dessa questão da capacidade é em função das características físico-químicas do ingrediente ativo.
E aí duas delas são o pKa e o KOW. Tá? O que vem ser o pKa? O pKa é interessante, é um fato importante. Quando nós tratamos a respeito de formulações de herbicida, nós falamos sobre ingrediente ativo e o equivalente ácido, né? E falamos também que essa dissociação, a separação do ingrediente ativo do sal, ele é em função do pH. E o pH que essa dissociação ocorre se chama o pKa. Né? Então, o que vem ser essa constante de ionização? A ionização, o que vem a ser é essa dissociação, quando ocorre a separação de uma molécula, partes de uma molécula, e aí ficam cargas disponíveis, que é a questão da ionização. Então, basicamente, o que vem ser o pKa? É o valor do pH do solo, tá? Ou da cauda, do ambiente que daquela molécula se encontra, né? No qual 50% das moléculas se encontram na forma molecular, ou seja, o equivalente ácido junto com o sal, né? Essa é a forma molecular, ou seja, eu não tenho nenhuma carga sobrando, e 50% na forma ionizada, né? Ou seja, 50% das moléculas estão dissociadas. Então, esse é o pK. Então, se eu falo que o herbicida tal tem pKa 5, naquele pH, quando essa molécula está num ambiente que tem o pH 5, 50% delas estão dissociadas, ou seja, estão ionizadas, e 50% estão na forma molecular, ou seja, elas estão inteiras, sem nenhuma carga disponível. E lembrando, né, que para os herbicidas eu quero que dentro da garrafa, dentro da embalagem, dentro da cauda e sobre a superfície da folha, enquanto está sendo absorvido, eu quero que ele esteja na forma molecular. Então, quanto mais próximo, é, quanto mais abaixo do pKa se tiver esse ambiente, menor vai ser essa dissociação. Então, se eu digo que o pKa de um herbicida é 5, se ele está nesse ambiente com 5, 50%, 50%. Se eu aumento o pH, o que acontece? Eu vou aumentar a quantidade de dissociação. Né? Então não vai ser mais 50%. Se eu saio do pH 5 e vou para o pH 7, aí eu vou ter lá 80% das moléculas ionizadas, dissociadas e 20%. Entretanto, quando eu reduzo o seu pH para 4, por exemplo, aí eu vou ter 70% das moléculas na forma molecular e 30% na forma ionizada, certo? Então essa explicação aí basicamente é para os herbicidas ácidos, né? Que quando eu estou com um pH menor, né, eu fico na forma molecular. Quando eu fico na forma, o pH acima, estou na forma aniônica. Então basicamente a maioria dos herbicidas são ácidos, né? Então, a gente tem poucos herbicidas que são básicos ou catiônicos. Basicamente catiônico nós temos agora principalmente o diquat, e com relação a herbicidas básicos aí, um pouco a atrazina, né? Mas ela sofre um pouco o efeito do pH e sim, basicamente o efeito da água em si, e sofre hidrólise. Então isso é o pKa, que é a constante de ionização, constante de dissociação. Tá? E nós temos em outro lado o KOW, que é o coeficiente de distribuição entre o octanol e a água. Então, o que vem ser o K é o constante, né, o coeficiente, o O vem ser o octanol, que é um solvente orgânico, né, e água, aqui está representado em inglês, water. Então, divisão entre o produto com afinidade em ambientes solúveis de forma orgânica, né, ou em gordura ou solúveis em água. Né? Então aqui o octanol é a fase apolar e a fase aquosa é polar, certo? E nós temos essa classificação aqui, né, que basicamente esse KW ele é expressado na forma de log de KW, então fique bem atento, eu tenho o valor de KW e esse valor de KW ele é expresso no valor de logaritmo. Então aqui nós temos uma classificação, então quanto menor
esse KW, certo? Quanto menor for esse valor, mais solúvel ele é em água, maior afinidade com água. Por quê? Porque se eu tenho um valor alto aqui e um valor baixo aqui, esse resultado vai ser alto. 1000 dividido por 1, 1000. Tá? Então quer dizer que eu tenho uma maior afinidade com solvente com orgânico, com produtos oleosos, apolares. Tá? Então ele é amigo da gordura. Então quando eu tenho um valor alto aqui, tá? Transformo em log, esse valor fica alto e aí eu tenho produtos lipofílicos, que são amigos da gordura, preferem gordura. Agora eu tenho o contrário, eu tenho um aqui e eu tenho 1000 embaixo. Então eu vou ter um valor de KW baixo. Então eu sou hidrofílico. Eu tenho maior afinidade com água. Não estou dizendo que é hidrofóbico, que seria, né, que tem medo da água, que repele a água. É a questão de hidrofílico. Então ele tem afinidade com água. Então basicamente os produtos que são hidrofílicos, que têm afinidade com água, eles são formulados em soluções, né, porque ele é solúvel em água. Então a formulação dele é a solução. E quando eu tenho produtos que tenham maior afinidade com componentes gordurosos, né, componentes apolares, eles são lipofílicos e são formulados em emulsões, certo? E aí eu também posso ter produtos que são lipofílicos, né, ou enfim, ficam, né, numa forma mediana, que eles são formulados em suspensões. Tá? Então, basicamente, outra coisa importante, quando o produto ele tem afinidade pela água e ele é formulado em solução, a tendência é usar um espalhante adesivo, usar surfactantes. E do outro lado, quando eu tenho as suspensões e as emulsões que têm maior afinidade, principalmente as emulsões, que têm maior afinidade com produtos oleosos, aí eu como adjuvante eu uso óleo, ou óleo vegetal ou óleo mineral, certo? Mas lembrando, como nós vimos, né, hoje tem vários produtos no mercado onde que 50% dele é um óleo, ou um óleo vegetal, um óleo mineral, e os outros 50% são tensoativos, né, que são produtos que têm uma boa afinidade aí com formulações, soluções. E o óleo em si tem afinidade com a parte das emulsões e suspensões. Além disso, pensando no seu comportamento no solo, quanto maior o KW, né, então tem um KW alto, esse produto tem afinidade por partes gordurosas. Maior vai ser a sorção dele, maior ele vai ficar aderido no solo e maior vai ser a sua persistência. Né? Lembrando que aqui ele pode ter, para ter persistência, né, eu posso pensar na persistência dele de ficar no solo e também dele estar disponível para a absorção pelas raízes. Então nós podemos verificar lá, principalmente na parte ambiental, o glifosato ele persiste no solo por 300 dias. Tá, mas ele não tem efeito residual, ok? Sim, porque ele não fica disponível na solução do solo. Então o que acontece é, dependendo da literatura que você está vendo, você tem que ver que tipo de ênfase que ela está dando. Né? Que é persistir, está lá no solo, ela não está pensando na questão, né, desse produto ser absorvido pela planta e controlar a planta, né? Mais da área, né, literatura mais da área de planta daninha mesmo. Né? E o que acontece quando o produto tem baixo KW, ele tem alta afinidade com água, então ele tem uma menor absorção, ele tem uma menor interação com esses ambientes, né? E como ele é solúvel, ele não fica aderido aos coloides, eu tenho uma maior lixiviação. Então, um produto que é solúvel em água, tá? Tem uma alta solubilidade, tem baixa absorção, uma chuva já leva ele para partes do solo aonde ele não vai ter efeito como herbicida, porque a maioria das sementes de plantas daninhas estão aí nos primeiros 5 centímetros. Se o produto está lá a 30 centímetros, ele não tende a ter o efeito desejado como herbicida pré-emergente. E agora que nós conhecemos essas duas características, né, o pK e o KOW, a gente consegue entender aqui um pouquinho em função dessa mobilidade dentro da planta. Aqui nós temos um gráfico que ele é dividido em 4 partes. Né? Aqui em verde nós temos produtos móveis pelo floema e pelo xilema. Em vermelho nós temos produtos móveis pelo xilema.
em amarelo nós temos os produtos não móveis. Tá? E ainda aqui nós temos uma faixa dentro dessa área verde, né, onde que eu tenho uma ótima mobilidade sobre o fluema, certo? Então, se nós pegarmos aqui um produto específico, aqui, por exemplo, o Triclopyr, que ele tem o pKa de 2,68 e o log de KW 0,48, tá? Então quer dizer que um produto que ele não é, ele tem uma certa afinidade com a água, né? Mas ele não seja, não, não é negativo, né? Então, porque o log negativo aqui ele tem uma alta afinidade com água. E aqui ele está no meio termo, e aqui ele estaria com uma alta afinidade em gorduras, correto? Então, nesse caso, quando eu traço as linhas, ele vai mostrar que esse produto ele tem uma alta mobilidade no floema. Assim como a maioria dos herbicidas auxínicos, né? Por exemplo, tem essa situação aí. São principalmente produtos que dissociam, né? Que possuem pKa, eles e baixo KW, eles tendem a ter uma ótima mobilidade no floema e dissociam, né, um pH baixo, ou seja, herbicidas ácidos nesse caso. Tá? Obviamente que nós temos algumas situações que estão nas bordas aqui, né? A gente pode dizer, mas você traça as retas aqui, ele vai dizer que ele é móvel no floema e no xilema, mas você sabe que o produto só é móvel no xilema, porque ele está em zonas de transição, correto? Então aqui nós temos exemplo, produtos que são móveis no floema e xilema, aqui no caso o glifosato, né? Então basicamente na prática o glifosato não é móvel no xilema porque ele não fica disponível, mas ele possui essa capacidade de se translocar pelo floema. É só ele estar disponível na solução, o que na prática, quando trabalha com solo, né, principalmente solos argilosos ou com alto teor de matéria orgânica, isso acaba não acontecendo. Né? Então aqui nós temos o glifosato, aqui nós temos alguns inibidores da LS, que são móveis tanto pelo floema como xilema. Aqui nós temos os herbicidas auxínicos de uma forma geral. Né? Aqui nós temos a atrazina, por exemplo. Aqui nós temos os inibidores de ACCase. Tá? E aqui nós temos um herbicida, né, que é a trifuralina, que é aquele herbicida que nós mostramos naquela imagem, que ele é só absorvido na ponta das raízes, ele não é móvel, né, dentro da planta, porque ele tem um pK muito alto, é um produto que tem uma afinidade muito alta com a gordura, então logo que ele é absorvido, ele já interage ali com a célula, com as gorduras da célula, e ele não consegue ir para frente. Então, é um produto que não é móvel. Né? E se a gente for ver, pegar um herbicida específico, né, que é o sulfenacil, que hoje é um dos melhores inibidores de protox em pós-emergência, né, ele apresenta características físico-químicas, tanto de pH e log de KW, que permitia uma boa translocação tanto no floema quanto no xilema. Né? Mas na prática, por que ele é um produto de contato? Por que ele acaba não translocando pelo floema, principalmente? Né? Quando é aplicado pelo xilema, ele transloca, né? Se a cultura estiver lá já instalada, ele estiver no solo, ele vai translocar sim pelo xilema. Né? Mas pelo floema, principalmente, por que isso não ocorre na prática? Porque daí, em função do mecanismo de ação dele, correto? Que gera espécies reativas de oxigênio, né, quando aplicado na presença de luz, e aí ele já mata a célula. E aí com a célula morta, o que acontece é que essa mobilidade célula a célula até chegar no vaso condutor, ela não acontece. E aí então na prática ele é um produto de contato, mesmo tendo essas características. Então, em função de como ele age na planta, fazendo com que isso não aconteça, certo? Finalizando o nosso encontro de hoje, né, o que nós aprendemos, quais são os principais pontos que foram abordados nesse encontro? Né? Basicamente, entender que existiam os produtos de contato que não têm translocação, tem aqueles produtos que são móveis pelo simplasto, né? Existem aqueles produtos que são móveis pelo apoplasto
e existem aqueles que têm ambas as capacidades, né? Tanto pelo floema como o xilema. Vai depender se ele foi aplicado na pós-emergência, tá? Ou se ele foi aplicado na pós-emergência, caiu no solo e depois se implementou uma outra cultura, daí foi absorvido pelo xilema, né? Então isso pode acontecer. Nós vimos também os fatores que afetam a translocação tanto pelo floema como o xilema, e aí vai depender muito, esses fatores estão relacionados ao quê? Quando é pelo floema, são fatores relacionados à fotossíntese, tá? Porque o principal meio que trafega no floema são produtos oriundos da fotossíntese. Então, tudo que eu afeta a fotossíntese de certa forma, eu posso afetar essa translocação. Com relação ao xilema, basicamente o que é translocado no xilema é a solução do solo. Tá? Então, tudo que afeta, né, ou o estresse hídrico ou a questão de perda de água da planta para o ambiente vai fazer com que essa translocação também seja afetada. Tá? Vimos também que os sintomas oriundos do herbicida, quando ele é móvel pelo floema, vai estar nas partes novas do meristema, vai estar nos drenos, né? Tanto na parte aérea como das raízes. Então, esse é onde vai aparecer o sintoma do herbicida móvel pelo floema. Já pelo xilema, principalmente vai ser nas folhas velhas, porque essas folhas velhas transpiram mais e possuem uma necessidade maior de água, e aí, junto com essa água, vai o herbicida, ele se acumula lá e tem o seu efeito. Né? E ainda vimos agora, no final, por que alguns herbicidas eles translocam e outros não. Tem a questão do pK e o KW, mas também tem a questão de como ele age, né, o modo de ação dentro da planta, né, nesse caso específico, que é a inibição da enzima protox, que gera espécies reativas de oxigênio, ali no caso do sulfenacil, que não permite que ele seja translocado, porque ele atua rapidamente ou atua, né, ele mata a célula antes que ele tenha capacidade de chegar no floema, certo? Qualquer dúvida, mandem e-mail, também nos sigam nas redes sociais. Um abraço para vocês, até o próximo encontro.